Nosso Pai, precisamos tanto disto que pedimos cantando. Senhor, nós reconhecemos que somos imaturos para a vida. Às vezes lidando com a vida, Deus, de um modo que nada tem a ver com aquilo que o Senhor pede. Resolvendo problemas e testando caminhos, Deus, longe da Tua vontade. Pai, ajuda-nos, ensina-nos. Pai, nós Te louvamos porque realmente o Senhor insiste em nos fazer feliz. Perdoe-nos porque nós insistimos no caminho contrário disto, Deus. Abra o nosso coração, nos ajude a meditar nas coisas do Senhor. Permita-nos o amadurecimento, precisamos dEle. Precisamos ser como Cristo foi, como homem na terra. A sua lealdade, a sua capacidade de seguir o caminho, não importasse o tamanho da pedra que tivesse adiante dele. Senhor, nós precisamos dessa maturidade, desta lealdade a Ti, para darmos frutos que permaneçam para a vida eterna. Pai, clamamos que o Senhor realmente nos ensine. Pedimos graça para o Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos trabalhando com esse conceito de obediência, que para mim é mais importante, que assim, obediência. Por que Deus quer que a gente obedeça? Deus, o que é? Tem que ser só do jeito dele. Ele é exigente, aquele pai exigente tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, ele fica bravo. Só isso? Lógico que não. Porque, irmãos, Deus é o Criador, Ele sabe como a gente tem que funcionar. Ele criou o homem, Ele estruturou a vida do homem para funcionar do jeito que Ele criou. Mas não é porque é um capricho dEle de nos fazer funcionar do jeito dEle, é que o jeito que Ele nos criou é perfeito. Mas nós precisamos entender que se não fizermos do jeito de Deus, estamos funcionando de forma imperfeita. Então Deus chama o homem para viver do jeito dele, a partir da Escritura, porque Deus está dizendo assim, vocês precisam da correção, vocês precisam entender. Então o processo todo, eu tenho exemplificado desta forma, espero que os desenhos sejam didáticos para isto, tá? Nós vivemos numa realidade do mundo criado por Deus, só que nós fechamos a porta. E aí nós vivemos dentro dessa esfera, como se Deus não tivesse nada a ver com ela, e mesmo a gente tendo crença em Deus, às vezes mesmo a gente tendo crença em Deus, sendo crente, aceitando a existência dEle, ainda assim a gente entende, o processo da naturalidade como assim uma coisa que nós resolvemos aqui. E toda vez que a gente parte para isto, a gente está funcionando errado. E toda vez que a gente está funcionando errado, o que a gente compromete é a nossa própria vida. Então a gente faz isso na família, a gente faz isso no trabalho, nas relações com as pessoas que nós conhecemos, fazemos isso na igreja. Porque quantas vezes o nosso problema com o irmão de igreja é uma coisa que, se a gente estivesse funcionando do jeito de Deus, ia superar facilmente. É porque a gente quer construir um mundo do nosso jeito. Então existe um processo, é um processo de Deus, que é o que nós estamos tentando descrever, né? Aqui vai ser, lembra a sua mente aqui dividida em várias partes, né?
Existe um processo de Deus que Ele precisa fortalecer em você algumas estruturas. Vai, me ajuda aí, gente. Temor, alegria, gratidão e verdade. Que nós já explicamos cada uma delas. Você pode pôr outras. Você pode ter identificado na Escritura outras, não tem problema. Mas essa musculatura espiritual faz você se libertar dessa caixa, dessa prisão aqui, ó, para respirar a luz de Deus, o ar que vem de Deus para entender a vida. Então, mas para isso você precisa romper com o desvio nessas áreas aqui, que era o que o pessoal lá de Israel fez muitas vezes. Por exemplo, lá no deserto, Moisés tinha subido a montanha, Moisés estava demorando, o povo inseguro falou, nós precisamos dar um jeito. Aí o povo chega e manda fazer um bezerro de ouro, eles dão oferta para fazer o bezerro de ouro, né? Eles terminam de fazer o bezerro de ouro e eles se alegram, diz a Bíblia. Fizeram festa. Eles tiveram uma alegria, eles tiveram uma sensação de alegria. Agora nós estamos amparados, porque não estamos no deserto sozinhos. O quê? Estavam felizes, estavam fazendo festa, porque tinham descoberto o Deus que ia protegê-los no deserto. Um Deus que eles acabaram de ver sendo feito pelas mãos de Arão. Isso parece tão estúpido, não parece? Mas a gente faz a mesma coisa. A gente consegue um emprego novo e é o nosso bezerro de ouro. Ah, agora eu sou a pessoa realizada, porque agora eu encontrei a resposta. O quê? Meus irmãos, nós dissemos há pouco, parece estúpido o negócio lá do povo no deserto. Mas não é estúpido também a gente achar que a gente vai conseguir resolver do nosso jeito a vida sem Deus? Então, essa musculatura aqui, por causa do pecado, ela vai se degenerando. Ela não vai só se enfraquecendo, ela vai se degenerando. Nós vamos usando essa musculatura também para outras coisas, para se desviar de Deus. Então eu usei muito o exemplo de Isaías 29, 13, onde o profeta diz assim, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Ou seja, aqueles homens tinham um temor, que eles chamavam de temor a Deus, mas no fundo era um temor degenerado, que nada tinha a ver com Deus. Eles temiam uns aos outros, eles tentavam fazer uma religião, onde agradavam uns aos outros, e nada tinha a ver com o louvor de Deus. Às vezes a gente pode correr esse risco aqui. Gente, vamos ensaiar o louvor, porque a igreja precisa de louvor, e a gente está só naquela. A igreja precisa de louvor, e eu preciso mostrar que eu sei. Ou o pastor no púlpito, tá, pessoal da música? Vocês não ficam bravos comigo, não? Às vezes o pastor está lá no púlpito só para mostrar que ele sabe. Só para mostrar que a pregação, ou o culto, ou a reunião que ele dirige é a melhor. E nada tem a ver com temor a Deus. Então nós precisamos fazer um trabalho sério de fortalecimento dessa musculatura. E há 2 semanas nós estamos estudando que esse é um trabalho do Espírito Santo. E a semana passada nós falamos que o Espírito Santo faz isso com a palavra. Então é o Espírito Santo que é trazido aqui ao coração do homem, e ele, por meio e por uso da palavra de Deus, fortalece essa musculatura. Abra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, só para a gente retomar desse ponto em diante. E nós vimos
Toda a Escritura, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E então nós tratamos a semana passada de que o resultado do agir da palavra aqui no coração era uma mudança na vontade, e ela iria produzir ao final um agir. O resultado era a ação, e esta ação, uma ação obediente. Porque a palavra ela vai moldando, ela vai corrigindo, ela vai exortando, ela vai dirigindo, disciplinando, ensinando, mostrando o caminho, fazendo o trabalho de colocar você no trilho correto. Tá? Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Um dia eu ouvi uma pessoa, crente, presbiteriano, falou assim para mim, uma conversa informal, nós somos amigos. Falou assim para mim: já deixei a muleta da Bíblia. Já deixei a muleta da Bíblia. Já descobri que a Bíblia é só um ponto de referência. O verdadeiro saber está dentro de mim. Gente. É que ela teve coragem de dizer isso, mas tem gente que acha assim, pensa assim mesmo. Eu falei ela, né? Já comecei a entregar. É uma moça mesmo. Muito gente boa. Mas está muito equivocada. Deixei a muleta da Bíblia porque ela descobriu que a Bíblia é só um ponto de referência, é só um caminho. Inclusive ela já chegou à conclusão de que não tem problema, os erros que ela encontrou na Bíblia, não tem problema mais. Olha. Porque, no fundo, isso aqui está sendo construído não dessa forma. Está sendo construído ego-referentemente. Tá? O que a gente vai ver hoje? Hoje vamos trabalhar com o uso da palavra como essa ferramenta de fortalecimento. O importante é que você descubra que a sua mente... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o apagador. O importante é que você descubra que isso aqui é a sua mente. Alguém lê para mim aí Filipenses capítulo 4, verso 8. Está aqui. Filipenses 4, 8. Obrigado, senhor Adalto. Aqui o Tiago. 4:8, né? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja só, o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 2, Romanos 12, 1 e 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele compreende que a mente tem que ser preenchida. A mente tem que ser preenchida por coisas como essa, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, né? Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que fazer um trabalho de preenchimento da mente, que é o preenchimento do coração. É lógico que é com a palavra. Você vai ver que o preenchimento da mente tem pelo menos duas características fundamentais. Uma tem a ver com conteúdo, ou o conhecimento que a palavra dá. E outra tem a ver com o tempo. O conhecimento é o primeiro passo.
eu conheço a vontade de Deus. O tempo é tornar este conhecimento sólido. Ou seja, eu preciso da prática, do tempo, da aproximação constante da palavra, para que este exercício de preenchimento vá se solidificando. Mais um texto aqui, só para a gente ver como que os apóstolos, como os escritores do Novo Testamento lidaram com isso. Alguém abre em Hebreus, capítulo de número 5, versos de número 11 e 12. Hebreus 5, 11 e 12. Isso. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja que a expectativa do autor é que o tempo que eles tinham de conhecimento das coisas de Deus tivesse solidificado esse conhecimento no coração, no interior deles. Mas ele diz assim que eles não conseguiram passar por isso. Então eles tinham um conhecimento que continuava básico, não podia ser engrossado, né? Não podia ser um alimento mais sólido, porque eles ainda não tinham fortalecido as estruturas do seu coração. Aquelas estruturas, aqueles músculos da sua fé continuavam frágeis, tá? Então existe um processo de mudança do coração. Eu vou dividir o coração aqui em 4 partes, mas isso, gente, isso é só um jeito didático, tá? Não pense você, olha, o pastor dividiu, escreve lá para o Freud, né? Meu pastor dividiu a mente humana desse jeito, Freud. Não, é só um jeito didático de eu explicar isso, tá? Você que faz aula de psicologia, você que está escutando, doutor em psicologia, é um jeito didático de eu dizer isso. Mas você que estuda psicologia vai perceber que talvez tenha conexões. Olha só, existe algo bem profundo, um lugar bem profundo do nosso ser, da nossa interioridade, chamada coração. A mente do homem é a sua interioridade. E há um espaço profundo que o homem não tem acesso. Ele não consegue chegar lá. Eu chamo aqui de coração profundo. O que há lá? Uma estrutura deixada por Deus. É aquilo que lá em Romanos, a Bíblia diz que Deus escreveu no coração do homem, nas tábuas do coração do homem. Há coisas dentro de nós que Deus deixou e que elas tentam sair. Tá? Por exemplo, existe no coração do homem um senso de valor pela vida. Uma estrutura que está lá dentro, ninguém precisa aprender isso. Até o mais bárbaro dos homens, por exemplo, não sei se Hitler é o mais bárbaro, mas foi bárbaro, no sentido, né, negativo dessa expressão, né, no sentido moral. Só que vocês sabem que Hitler projetou um bunker onde ele morreu? Sabiam disso? Um esconderijo, e ele ficou escondido lá, ele lá, até que foi descoberto. Protegido ele e a família. Por que ele fez um bunker? Uma proteção? Porque para ele a própria vida tinha algum valor. Ninguém precisa aprender isso aqui. É por isso que o ato do suicídio, ele é um ato, a Bíblia fala contra o suicídio. Não esqueça do Veja Só, eu sei que tem um tema lá no negócio de suicídio, não tem um negócio assim? Eles me perguntaram disso daí.
Não vou discutir isso. Só estou dizendo, por isso que a Bíblia fala que o suicídio é um pecado letal. Porque ele é uma contrariedade a estruturas criacionais fundamentais. E tem outras, como casamento, família, viver, amar o próximo. Já viu que até o mais bárbaro dos homens, no sentido moral, gosta do próprio filho. E quando não tem amor ao próprio filho, tem problemas, tem desvios. É por isso que a Bíblia insiste no amor ao próximo como uma coisa fundamental. Existe uma outra área do nosso coração, um segmento de profundidade, é profundo, esses dois aqui são segmentos profundos. Está lá na nossa mente. Essa mente, eu vou dizer, é onde opera a redenção. É onde aqui, ninguém consegue mudar, é Deus que põe. Aqui o pecado afetou. É aqui onde a redenção vai alterar. É aquilo que a nossa mente mudou e deixou de amar a Deus. É aqui que está o nosso problema. É um coração profundo, mas que agora está afetado pelo pecado. É aqui onde a redenção vai operar. Nessa daqui nós não podemos fazer nada, ela já funciona por si. Mas essa daqui está com problemas. Então aqui nós temos problemas, desvios, pecados. Aqui uma área mais superficial, mas ao mesmo tempo a mente consciente, a mente que aprende. É onde a gente guarda os conhecimentos mais básicos da vida. Aquelas coisas importantes, por exemplo, nós somos brasileiros, vocês são brasileiros, é boa, né? Nós somos brasileiros e nós gostamos do Brasil. É um sentimento que a gente nutre, mas é um sentimento que ele é importante, ele é sério, mas ao mesmo tempo, se a gente for morar no Japão, a gente pode viver no Japão. O que eu estou querendo dizer? É um sentimento que ele não é um definidor da nossa existência. Ele é uma circunstância importante, mas não algo da nossa essência mais fundamental. E eu posso ser brasileiro, gostar muito do Brasil, eu posso gostar muito do Japão. Eu posso amar o Japão. Eu posso aprender a amar o Japão. Isso não é pecado? Isso é um tipo de cultura que eu vou assimilando e vou vivendo por ela. Então talvez aqui onde a gente comece a ter os elementos culturais mais arraigados. E aqui a mente mais da superfície. Que eu digo assim, é o último livro que você leu, que ainda está na cabeça, né? Último filme que você assistiu, que você aprendeu alguma coisa, e aquele conhecimento está, mas ele pode daqui a pouco ir embora, e você nem lembrar dele, ele não enraizou, ele não veio para ele não mudou sua cultura, seu hábito, ele não alterou sua condição de redenção e pecado, ele foi um conhecimento superficial. Por que para mim isso é importante? Que nós precisamos trabalhar com a palavra de Deus vai fazer este processo. Ela tem que começar a entrar na nossa mente superficial, ela tem que começar a mudar os nossos hábitos mais arraigados, e ela não pode mudar apenas o nosso conhecimento, nem somente os nossos hábitos, ela tem que começar a mudar o quê? O profundo do nosso coração. Ela tem que limpar o pecado que está aqui. Então a nossa luta como cristãos é por usar a palavra e a obra do Espírito nos atingir lá profundamente, para que o que está aqui com problemas combine com a coisa que está aqui, que é estrutural e criacional, e a resposta seja um ato de obediência.
Deu para entender o processo, irmãos? Está claro mesmo o processo? É um processo razoável para você entender como funciona? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Olha, vocês não vão para o céu se estiver mentindo. Vai lá, Daniel. Passa lá o microfone para o Danielzinho, vai. Eu pensei que ia ser uma pergunta rata, mas eu já vi que tem um argumento, Abacuque, vai longe, vamos lá. Não. Vai lá. No processo não consegui entender. Porque no Abacuque estudava, não fazia uma coração com Deus, só que chegou no tempo e não entendeu, por causa que estava vendo um mal vir. Seu exemplo é bom. Aí ele disse assim, por que está não acontecendo isso? Então, aonde que estava no falho o entendimento dele ali? Veja só, Abacuque tinha um aprofundamento da verdade. Abacuque tinha conceitos fundamentais. Abacuque chega para Deus e fala, eu sei que o Senhor é santo e não pode contemplar o pecado. Aí Abacuque está vendo a realidade dele. Abacuque está sendo confrontado com a realidade. Aí Abacuque fala, eu conheço Deus. Eu sei que Deus é santo e não pode contemplar a maldade. Só que quando ele olha um povo mau vindo sobre Israel. Então Abacuque está sendo confrontado com a realidade. Aí Abacuque agora está processando a somatória entre o que ele conhece de Deus e a realidade. Então, num determinado momento, ele fala, eu não estou entendendo. O que é que ele faz? Vou ficar na minha torre de vigia, para ver o que é que Deus quer. Então, veja, Abacuque tinha tão solidificado o conceito de que Deus controla todas as coisas, que ao perceber uma realidade que não combinava com a santidade de Deus, ele fala assim, vem cá, não é bom eu me desesperar, é melhor eu esperar. Eu não tenho resposta, mas eu tenho Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Tanto é que com o passar, o desenrolar das coisas, estou resumindo, tá? Abacuque chega e fala assim, aviva a tua obra. Ele sabe que Deus vai fazer algo, não sabe? Mas Deus ainda não tinha feito. Aí ele chega a uma conclusão. Bom, enquanto não há fruto na vide, produto do oliveira minta, não haja vaca lá no curral, o que eu vou fazer? Me alegrar no Senhor e esperar nele. Então, ao contrário, Abacuque, ele só está exemplificando como é que a gente deve agir sempre. O conhecimento fundamental de Deus tem que nos ajudar a lidar com a realidade que vem chegando aqui. Se ele tivesse um conhecimento de Deus meramente superficial, ele ia trocar Deus por um bezerro de ouro. Então, se Deus não está funcionando. Se Deus não está funcionando, tem que trocar. Não é assim? Quando a coisa não funciona, a gente não troca. Mas ele tem um conhecimento de Deus verdadeiro, profundo. Tanto é que ele diz, Deus está no seu santo templo. Ele sabe que Deus está controlando tudo. Então, o seu exemplo me ajuda a dizer como é que a gente tem que agir. Esse é o processo de amadurecimento. É o processo que faz você viver por fé. Lembra? Quem criou o mundo foi Deus. O mundo pertence a Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que o mundo pertence a Deus e Ele age. Então eu vivo por fé. É o ensino de Abacuque. Pode ir. É um processo de disciplina da mente cristã. Sim, é um processo de disciplina da mente cristã, que é o processo do qual nós vamos falar agora. Ok? Irmãos, então o processo é esse. Eu sei que a palavra tem que ir sedimentando. A palavra tem que ir entrando, criando consistência em mim, me tornando cada vez mais robusto,
fortalecendo a musculatura da minha mente cristã, ok? Então nós vamos trabalhar com algumas ferramentas. Nós precisamos desenvolver hábitos de obediência. 2 Coríntios 10, versos 4 e 6. Aí nós vamos ficar mais nesses versos. Aqui tem a famosa expressão, trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Vai lá. 10, 4 a 6. Thalita, vai ler, por favor? Sim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bom, vamos lá. Vocês lembram aqui o esquema do coração? Então, Paulo está denunciando aí, dizendo o seguinte: o pensamento, a mente, ela está dominada por fortalezas. Fortalezas construídas a partir do pecado. Que fortalezas são essas? Pensamentos, conceitos morais, hábitos, filosofias e uma série de coisas que estão solidificadas em nós por uma obra do pecado. O Senhor Jesus Cristo disse que lá no interior do coração do homem é que habitam os homicídios, que mais? Vamos ver lá. Prostituição, lascívia, todas essas coisas, todos esses Marcos capítulo 7, versos 23. Dá uma olhada se é isso mesmo. Confirma aí. Quem tem a Bíblia Coinária, do lado direito, bem no alto, está lá. 3º ou 4º versículo do alto. Tá bom? Acharam aí? 21, isso aí, vai lá. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Veja, o pecado vem aqui, no profundo nesse coração aqui, nessa área do coração mais profunda, não a estrutura criacional, mas na estrutura onde o pecado vem e mexe com o nosso funcionamento e estabelece ali uma fortaleza. E ali ele produz todas as nossas inclinações. Tá? E aí vem o conhecimento superficial, aí vem o bandido da vila lá do seu bairro, e te ensina que é legal você usar uma droga, que você pegar o dinheiro do outro. Vem para o conhecimento superficial, você tomou conhecimento, contato com isso. Você fica tempo com aquilo e se torna uma cultura sua, você aprende a fazer aquilo. E com o tempo você é um bandido na essência. Desculpa usar uma palavra tão dura, né? Ou seja, você começa a pensar como um adúltero. Tem gente que pensa como um adúltero. E não só tem um contato, fui lá na internet e vi uma página. Aí não é só adultério, né? Aí como é que chama? Um aderente à pornografia. Eu vi uma página, a mente superficial passou. O contato contínuo com isso vai aprofundando, se torna uma cultura, um hábito. E esse hábito pode transformar num modo de vida, uma filosofia. E aí você é um escravo. Por isso que a Bíblia diz que o pecado escraviza. Tá? É assim que funciona a nossa mente.
O Piaget dizia que o homem é uma tábula rasa. Não é. O homem já tem inclinações. É mais fácil aprender o mal do que o bem. É muito mais fácil. Mãe precisa chegar para o filho e falar assim, não pode mentir. Mas nenhuma vez chega para o filho, filho, mente de vez em quando. Porque se não ensinar, ele vai mentir. Quer experimentar? É lógico que não, né? Um menino vem dar um tapa, você fala, não pode. Você não precisa ensinar a pessoa, ó, para brigar você precisa dar um tapa. Parece que é instintivo. O pecado fez fortalezas. Então Paulo está tratando com essas fortalezas. Paulo está nos dizendo que nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper com esses elementos que segregaram a nossa cultura, a nossa mente e o que nós somos. Está levantando a mão para... Vai lá. Não, que olhando esses níveis, né, da nossa mente, eu lembrei aqui também das passagens de Atos, quando Paulo anunciava o Evangelho, e na sinagoga ele anunciava de um jeito, e no aerópago lá com os gregos de outro jeito. E a impressão que dá é que ele visava justamente atingir pelo menos ali o segundo e terceiro nível. Não era algo superficial, né? Sim. Ele mexia com a cultura e com a inclinação do mal no coração, né? É verdade. E assim, o discurso de Paulo era para essa parte aqui. Só que Paulo sabia que a obra do Espírito aprofunda isso. Porque assim, não é basta isso aqui, esse aprofundar da palavra, não é uma mera obra, nós vamos ver no texto aqui, não é uma mera obra de conhecimento novo, é uma obra celestial. As nossas armas não são carnais, não é só um processo de aprendizado comum, é um processo de aprendizado, mas é um processo de aprendizado que conta com o poder do Espírito entronizando na pessoa. Vamos chegar lá. Mas Paulo sabia disto. Tanto é que Paulo não tinha medo de pregar. Ele estava falando para pessoas que iam discutir o que ele estava ensinando. E ele não tinha medo nenhum de falar. Ele sabia que Deus podia usar aquela palavra para aprofundar no coração da pessoa, para mudar justamente isso. Esse era o objetivo da pregação. Tanto é que o escritor aos Hebreus fala assim, vocês está parado o conhecimento em vocês, ele tinha que ter feito mais. Ele constata que tem um erro naquele grupo de igrejas, naquele grupo de irmãos. Vamos lá, quero terminar isso hoje, hein? Vamos lá. A igreja, ela precisa desse diagnóstico de sua doença espiritual, é uma doença da mente, que foi corrompida. Então, primeiro passo, o que Paulo está dizendo que é importante você saber que a mente tem estruturas que resistem a Deus. Por que é que a gente escolher o caminho do pecado parece fácil? Gente, baixa a guarda e você vai escolher o pecado. Escuta o que eu estou te falando. Quando Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, é que se você relaxa, a mente se inclina para o pecado facilmente. Fácil. Escolher o caminho do pecado combina com o que já está aqui, ó. Essas estruturas que resistem a Deus. 2 Coríntios mesmo, 11, alguém lê os versos 3 e 4. O apóstolo Paulo estava tratando com os crentes de Corinto, falando assim, vocês precisam saber que existe esse problema, né? No capítulo 11, o argumento dele vai um pouquinho além, e ele vai falar, olha, o problema de vocês é o mesmo de Eva. Vai lá, quem está com o microfone para ler? Vai lá, Théo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Pode ir até o 4.
Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Olha só, olha que coisa, está falando com a igreja. Ele fala assim, vocês estão, as estruturas do pecado resistem tanto a Deus, que vocês são capazes de receber de boa mente, ou de boa vontade na mente, muito mais o evangelho falso que o verdadeiro. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós somos mais fáceis de assimilar o erro do que a verdade. Por isso que o profeta Isaías diz, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Entenderam o trocadilho dele? Vai lá, Thalita. É que aprofundar a palavra no nosso coração é um papel do Espírito Santo, é ele Sim. que faz. Sim. Mas nesses textos que a gente está lendo, o autor faz uma advertência à igreja porque a palavra não se aprofundou neles. Isso, boa pergunta. Nós chegamos a usar duas palavras para definir um pouco essas obras. Uma delas é a palavra monergismo, que o primeiro implante da palavra em nós é uma obra do Espírito, ela é monergista, ou seja, uma força sozinha, a de Deus. Mas este aprofundamento é o Espírito que faz, mas ele usa o nosso trabalho, e aí é uma força sinérgica. Por isso que Paulo vai e exorta a igreja, porque agora o Espírito vai fazer a parte dele. O que a igreja tem que fazer? O trabalho sinérgico. Os apóstolos eles disseram o seguinte, que quando nós deixamos de ler a palavra, e quando deixamos de obedecer a palavra, nós estamos resistindo ao Espírito. Ele chega, vós sempre resistis ao Espírito. Tá? Então é um trabalho agora, por isso que eu estou falando, nós temos que usar ferramentas. Lembra que eu falei, conhecimento e tempo. Eu tenho que ouvir, elaborar conhecimento e com o tempo aprofundar este conhecimento. Esse é um trabalho meu. Só que assim, eu não consigo fazer isso sozinho. Porque eu não consigo, só com tempo e conhecimento, vencer essas fortalezas. Eu preciso da força de Deus me ajudando, tá bom? Então, você tem razão, eu não posso só enfatizar um lado, tenho que dizer os dois. Ele começa com Deus, mas depois Deus usa a nossa força, o nosso trabalho também. Nós vamos ver, acho que isso vai aparecer aqui. Vamos um pouquinho mais adiante, 2 Coríntios 10, no verso de número 3, ele vai nos orientar dizendo o seguinte, porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Veja, ele não está só usando a carne como um sentido do mundo pecaminoso, ele está usando a carne como o sentido da humanidade somente. Ele está dizendo assim, olha, nós somos humanos e vivemos como humanos, mas nós lutamos mais do que as forças naturais, nós contamos com forças que estão além disso. Por isso ele completa dizendo, por quê? Aí ele explica, né? Por que é que nós não militamos segundo a carne? Porque as armas da nossa luta não são carnais e poderosas em Deus. Então Paulo vai dizer que para trazer o pensamento cativo a Deus, o ferramental que nós usamos não é um ferramental meramente do conhecimento natural. Não basta eu ler a história de Davi, a história do rei Davi, legal, vou acertar na prova de história. A história do rei Davi carrega consigo a história da redenção de Deus. Ou seja, eu conheço a história do rei Davi, a história, ela entra no meu conhecimento natural, como uma história qualquer, mas ela começa a se aprofundar em mim como mais que uma história do rei Davi. Ela é uma história com um sentido
referente. Deus está nela. Quando eu começo a conhecer este sentido, e este sentido começa a se aprofundar em mim, o seu significado, o significado dessa história, começa a se enraizar em mim. Eu sei que Davi é um tipo de Cristo. Davi é uma espécie de libertador, de rei, que controla todas as coisas. A gente já estudou aqui a vida de Davi. E aí você começa a fazer a ligação. Então, é mais do que apontar para Deus, começa a ter um significado especial. E começa a mudar o seu modo de vida, a sua cultura, seus hábitos. Como o rei Davi, você começa a adorar a Deus. Como o rei Davi, você começa a confessar os seus pecados a Deus. Não mais por causa da história de Davi, mas do significado da história de Davi. Agora, quem é que fez você entender este significado tão profundo? Aí entra o Poderosas em Deus. É a obra do Espírito em você. Que começa você ver a história de Davi e ver mais que apenas a história de Davi. Então é um trabalho monergista, ou sinergista. É um trabalho que se divide entre a sua avaliação, o seu conhecimento, o seu meditar, que está trabalhando, usando a palavra para se enraizar em você. O problema de muito crente é que ele vem e ouve um sermão. Ai, que maravilha esse sermão, falou que eu não devo pecar mais. Já viram a história, né? A pessoa foi no culto, chega em casa e o marido pergunta: você foi à igreja hoje? Fui. Foi bom? Foi. E sobre o que o pastor falou? O pastor falou sobre o pecado. E o que ele disse? Ele disse que ele era contra. Aí você fala assim: não, é isso aí, sou contra também. Só que amanhã ele não enraizou em você. O sermão foi ouvido, ficou na superfície. Ele precisa enraizar. Aí você vai ler a parábola da semente. Tem uma que diz assim: cai no solo que tem pouca terra, muita pedra. A semente solta umas raizinhas, mas elas não se aprofundam. Aí vem o sol, seca. Porque não adianta você ouvir muitos sermões. Você pode ler a Bíblia 500.000 vezes. Você precisa ir além. É para isso que você precisa de comunhão com o Espírito. Por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Nós precisamos de ir além, irmãos. Às vezes a gente tem muito conhecimento da Bíblia, mas ele está muito num nível aqui, ó. Não está se aprofundando. A gente sabe um monte de versículos, a gente fica se escuda, né? Se protege desses versículos que a gente sabe de monte. Mas na hora de viver, cadê? Não é? Então nós estamos vendo que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, armas não carnais. E uma coisa importante é identificar que existe uma luta. O processo de obediência é um processo de luta interior. Não é um processo que você vai falar assim: não, eu já fui na igreja, agora eu sou uma maravilha, está tudo certo, vou ser o melhor marido do mundo, porque eu fui no encontro de casais. Sabe, é um processo de luta, de constante. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Vamos ver dois textos aí. O primeiro deles é esse de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Um pouquinho aí para frente. Verso de número 17. Não, 16 e 17. E depois, 2 Coríntios,
capítulo 11, versos 13 a 15. Vai lá, quem achar aí primeiro Gálatas, pode ler para a gente? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui tem uma fortaleza do pecado que ele está chamando da fortaleza da carne. Carne aqui no sentido, o pecado residente em nós. A nova natureza, que é a natureza do Espírito, está penetrando em nós e vai entrar em choque. Ela já começa entrando em choque aqui. Os conceitos superficiais, ele começa a ser vazado. Aí vem aquela coisa, pastor, não entendo isso não, isso aí está errado, pastor, isso não dá certo no dia a dia. Começa assim. Mas aí vai aprofundando, pastor, mas não aprendi isso lá na minha família não. Lá na minha família nós somos diferentes. A vontade que eu tenho de vez em quando, eu falo assim, mas e daí, se a sua família é toda pecaminosa, você vai continuar? Uma tradição? Não, você tem que ir transformando isso, gente. A palavra tem que ser mais poderosa que a tradição. Se é uma tradição errada, pecaminosa contra Deus, esquece. Então vai haver um choque, ocorrerá um choque. A carne militando contra si. E Paulo, gente, para mim isso aqui é fascinante ouvir Paulo falando assim, para vocês não fazerem o que vocês acham que é certo fazer. Porque a carne não vai deixar. Reconheça essa luta. Aí o apóstolo Paulo, ele vai além, e ele diz que essa não é só uma luta espiritual, não é só uma luta de conhecimento contra conhecimento. Lá em Efésios ele disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então não é só luta no âmbito natural, é uma luta sobrenatural. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Quem é que achou e vai ler? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque é próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. Então, não é muito. Pode continuar, Anderson, pode terminar. Até o 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui ele está falando que, veja só, ele está dizendo, ele usa elementos naturais, os falsos mestres, os falsos apóstolos, estão ensinando besteiras, heresias, coisas falsas, por isso que eles são falsos. E ele está dizendo assim, e esses homens agem com a força. Lembra que, eu não sei se é aqui que eu comentei, o natural e o sobrenatural estão unidos na Bíblia. Nunca foram distantes. Então eles têm esta natureza maligna por detrás deles, que Paulo diz assim, são ministros de Satanás. Agora, se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, esses falsos apóstolos também parecem as pessoas mais maravilhosas do mundo. São as pessoas aparentemente... Do que Paulo está falando? Falando que é uma luta. E que por detrás dela tem sobrenaturalidade. É por isso que nós não podemos aprender a Bíblia e querer lutar contra o pecado só aqui, ó. Como se a Bíblia fosse só uma ferramenta de conhecimento intelectual. Tem que ter temor. Tem que ter espiritualidade, piedade, tem que buscar a Deus, tem que orar, pedir o enchimento do Espírito, pedir ao Espírito para preencher o coração da gente. Tem muito crente que só raciocina, aí o pecado domina, porque ele vê a vida só aqui, ó.
Ele não busca Deus. Ele enfrenta a vida com os próprios braços. Jeremias condena: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço carnal a sua força. Irmãos, o processo espiritual de fortalecimento dessa musculatura é um processo de conhecimento e aprendizado com o tempo. É ruminar o que se conhece, é praticando o que se aprende. Ok? Eu tenho mais algum tempo, vou começar o que eu deixaria para a semana que vem, mas vamos lá. Eu queria então, irmãos, começar a trabalhar algo que eu já falei aqui há um tempo atrás, mas que eu quero retomar desta vez, mais uma vez. Há um tempo atrás aqui eu falei sobre o treinamento da mente, e eu vou retomar isto. Treinando a mente por meio da meditação na lei de Deus. Salmo 1, versos 1 e 2. Quem achar aí pode ler. Salmos 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês conseguem ver, nesse primeiro versículo, bem-aventurado o homem, vocês conseguem ver que estes verbos, que não anda, que mais? Não se... Como é que é? Não anda, perdão, não se detém, nem se assenta. Bom, primeiro, conseguem perceber que há uma certa progressão aqui? Conseguem? E conseguem que eles são verbos usados com uma ideia de temporal? Assim, não é o homem que passa rápido perto do ímpio. É o homem que anda, gasta tempo com o conselho do ímpio. Ele não só passa pelo caminho dos pecadores, ele se detém. Ele gasta tempo. Ele acumula tempo no pecado, no caminho dos pecadores. E depois ele vai para um conceito ainda mais profundo. Ele diz: este homem, ele se assenta, ele permanece, ele solidifica a sua relação com o pecado. Agora, qual é o antídoto? Qual é o antídoto? Ou o caminho contrário? Aí no texto. Meditar. Então, o caminho contrário é o meditar na lei. Meditar também é um verbo que sugere para você a questão temporal. Meditar, gente, meditar é um verbo que carrega o conceito, a ideia de tempo. Não tenha dúvida. O meditar é um processo de tornar o conhecimento da lei, de solidificar o conhecimento da lei, ou de tornar o conhecimento da lei um conhecimento sólido, assentado, aprendido, assimilado. Eu gosto da palavra do meu professor de teologia sistemática, o Dr. Eber. Internalizado. A ponto de você não precisar ficar repetindo o versículo para lembrar da lei. Você já pratica a lei porque ela já se consolidou em você. Tá? Então, isso você faz gastando tempo com a lei.
É preciso trabalho. Nós estamos num cristianismo raso, que a pessoa quer ir num culto gospel para receber a bênção, né? O pastor pregou, o missionário americano esticou o braço, me deu a bênção. Gente, eu não sou contra, você quer levantar a mão para receber a bênção, mas não pense que é assim, deixa eu ir devagar para não perder a bênção, deixa eu guardar a bênção no coração. Gente, não é isso. Isso é coisa de criança na fé. Gente que tem conhecimento sólido, ouve a palavra com atenção, busca pensar nela. Hoje uma pessoa me perguntou, fez uma pergunta muito importante para mim. Ela falou assim para mim: pastor, vem cá, quando uma pessoa parece que não está ouvindo a voz de Deus no culto, o que está acontecendo? Ela fala, tem primeira situação, aí fui logo em Isaías 6, né? Fala este povo que não ouvirá, para que não ouve, não ouça e não se converta, né? Endurece o coração desse povo para que não ouça e não se converta. Falei, se for um ímpio, a quem Deus não quer revelar a verdade, então está explicado. Mas ela falou, não, mas e um crente que vai a uma mensagem, ele fica assim meio, o que está acontecendo? Imaturidade, não tenha dúvida, imaturidade na fé, coração endurecido. É a luta da carne contra o espírito. Aí uma sugestão que eu acho que foi bacana. Se ouvir um sermão, você pareceu que o seu coração estava uma caixa de ressonância, batia e ia embora, anota. Aí chegando em casa, você fala assim, Deus falou isso se encaixa comigo? Aí você começa a meditar no que você ouviu, a pensar, a refletir, a se perguntar mais. É por isso que a mensagem bíblica, se vocês notarem nossa escola homilética, né, minha, do reverendo Marcos, de outros pastores, ela é quase sempre, o que é que esse texto está dizendo para mim? Como eu devo me comportar a partir desse texto? Essa é a pergunta básica. Tá? Então esse trabalho de meditar, de gastar tempo com a palavra, é o trabalho de internalizar a verdade. E isso, gente, tem que trabalhar. Meditar leva tempo. Quer ouvir o sermão e sair purificado da igreja? Aí volta a pecar na semana. Essa igreja está muito fraca porque eu continuo pecador. Aí a culpa é minha ainda, né? Eu estou falando todo domingo que eu sou contra o pecado. Não, o seu trabalho não é meu. Agora, você não pode fazer ele sozinho. Você tem que dobrar os seus joelhos. Agora, não fala para mim não. Fala aí, só você e Deus, fala assim. Quantas vezes você ora para o Espírito ou para Deus pedindo assim, Deus, aumenta em mim a força do Espírito para eu entender a Bíblia? Fala para mim quantas orações você fez no último mês suplicando, eu preciso mais de Ti. Aumenta a minha santidade. Você acha que essa é a postura que vai ajudar você a caminhar nesse sentido aqui contrário do pecado? Você está satisfeito com sua postura? Há um sentido que nunca a gente deve estar satisfeito, é verdade. Mas vamos e venhamos, gente. Tem crente que nem ora durante a semana direito. O máximo que ora é para agradecer a comida, assim, às vezes é porque aprendeu com a mãe ou o pai. Mas não tem preocupação alguma com sua vida espiritual. Se tivesse, não esquecia a Bíblia nos bancos da igreja.
Tem uma lista de crente que deixa a Bíblia aqui. Eu toda semana estou abrindo as Bíblias e anotando, tá? Se você deixou a sua, faz favor de pegar hoje e levar para casa. Oi. Tem pessoas que tem uma amiga minha que ela é do Evangelho e agora ela está afastada dos caminhos do Senhor e ela passou por um problema de saúde na semana passada, ficou 5 dias no hospital. Aí eu fui visitá-la, tudo. Eu falei para ela, aproveita esse tempo de você orar. Ela falou, gente, você sabe que às vezes eu fico acordada várias horas à noite e não tenho vontade de orar. Não. Então eu falo, meu Deus. A carne milita contra o espírito, irmão. Você vai achar tempo para futebol. Aliás, você vai achar tempo para Libertadores, para o Barcelona. Você vai achar tempo para ir na festa do primo do seu vizinho. Você vai achar tempo para ver debate político, para assistir Vejam Só. Você vai achar tempo para que mais? Você vai achar tempo para assistir novela. Você vai achar tempo para assistir a série. Você vai fazer igual eu, nas suas férias, você vai gastar um tempão enorme para assistir o Poderoso Chefão 1, 2, 3. Todo ano eu assisto pelo menos uma vez a Lista de Schindler. Eu amo esse filme. Tá? Aí para orar tem que ser brevemente, porque você não tem tempo. Pastor, eu estou com tanta dificuldade de tempo para orar, que eu estou orando no ônibus. Glória a Deus que ainda está orando. Mas eu duvido que ele ore todo dia, para ser bem sincero, tá? Eu duvido. Mas quem sou eu, né? Como é que a gente vai tornar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo desse jeito, meus irmãos? Não vai ter jeito, nós vamos estragar a família, nós vamos estragar trabalho, nós vamos estragar a igreja. Quando Cristo voltar nesse mundo, vai ver a igreja como uma terra arrasada. É por isso que ele mesmo diz, será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Ele que falou. Gente, que vergonha. Vamos esconder o rosto de Deus igual os serafins. Vamos falar para Deus, Deus do céu, que igreja é essa? Presbiteriano. Irmã, fica calma, vou falar só para os presbiterianos agora, tá? Presbiteriano de meia pataca, meia colher. Sabe o que é uma meia colher? Trabalhei em obra. O pedreiro estava fazendo a obra. Aí ele treinava um ajudante. O ajudante sabia pouco, então ele chamava o ajudante de meia colher. Vocês que gostam de dizer que nossa igreja estuda, tem escola dominical, mas você não se aprofunda pessoalmente na palavra, tomara que Jesus Cristo volte amanhã e não dê tempo de você. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Sabe? Aí você vai se acertar com Ele. Aí eu quero ver, tá? Aí eu quero ver. Gente, nós não vamos ter uma igreja forte nunca. E igreja forte, vocês estão contentes? No culto da noite, pastor teve que pôr cadeira. Eu fico feliz, tá? Não estou reclamando. Mas isso não é tudo, tá? Isso não é tudo. Porque igreja cheia e crente vazio não resolve nada. Quero ver igreja, não igual a de Hebreus capítulo 5. Quero ver igreja igual a de Tessalônica, igual a de Bereia, igual a Filadélfia do Apocalipse.
Que ele fala assim, aí sim, hein? Jesus Cristo, né? Aí sim, hein? Vocês. Você tem uma frase. Então vamos pôr na internet. Pega o microfone para pôr na internet a sua frase. Vai lá, Neide. Neide, para quem não sabe, é estudante de teologia, hein? Hein, Neide? Neide, solte suas pérolas aí, Neide. Eu vi uma frase assim. Mas não é sua? Não. Ah, pensei que era sua. Não. Essa não é minha. Ah. Estar na carne significa a negação da graça. Viver segundo o padrão da carne é a negação prática. Que às vezes não é comida, nem bebida. A gente pensa que é tudo isso, mas é a negação da graça. Sabe o que é viver na carne, gente? Vou dar a minha definição. É a definição que eu estou... Ultimamente está mais... Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho redefinido a ideia de pecado, mas assim, não estou criando heresia, não. Estou aprofundando um pouco. Para mim, viver na carne é viver como se Deus não existisse. É viver no mundo de Deus e não desfrutar de Deus. Desfrutar das coisas sem Deus. Isso é a negação prática da graça. Por quê? Porque a graça é a obra maravilhosa de Deus, gratuita, não merecida, pela qual Ele muda a nossa mente para a gente vê-lo em tudo. Era para a gente estar desfrutando de Deus em tudo. Aí a gente ia ver o que é felicidade. Até numa luta, numa prova, que nem diz os pentecostais, estou na prova. Até numa prova, a gente ia ver Deus, não ia reclamar. No momento de maior dificuldade, a gente ia falar assim, olho para o céu, o que é que eu vejo? Eu vejo Deus, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Olha os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os montes. É como se o salmista estivesse dizendo assim, o meu socorro não está na montanha. Se na montanha tem os perigos dos assaltantes, talvez fosse por isso que o salmista estivesse compondo esse cântico de romagem, Salmo 121, enquanto eles caminham para o templo, olham para as montanhas os assaltantes. Elevam os meus olhos para os montes. Que perigo? Não. De onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os montes. Então o meu socorro está lá no céu, maior que os montes. Isso é graça. Agora, viver o problema, isso é viver na carne. Viver na carne não é só cometer aquele pecado da pornografia. Viver na carne é não ver Deus e não viver do jeito de Deus. Muito boa lembrança. Você sabe de quem é essa frase? Sim, eu não queria falar de quem é, porque vai chocar o pessoal. Quem que é? Papa Francisco? Não, é o meu querido Caio Fábio. Ah, não choca o pessoal não, Neide. Fica tranquila. Não, Caio Fábio. Gente, não vamos apagar as coisas boas. Certo? Alguém levantou a mão? Eldo? Eldo e lá atrás alguém levantou a mão? Não, o senhor levantou a mão para apontar que era o Eldo. Ah, bom. Vai lá, Eldo. Com o microfone, por favor. Eu tenho pensado, ultimamente, muito na situação do nosso país e eu tenho até quase que evitado de ouvir noticiário, mas eu chego em casa à noite lá, Fátima, às vezes está lá na Record. Eu falo, nossa, a Record, ouvi o jornal na Record lá, parece uma emissora tão... Nossa, só tem desgraça. Eles não têm parece notícia. Que ele não combina muito com Filipenses 4:8, tá? Aí é só coisa ruim o tempo todo, né? E ontem estava falando das UPAs lá, né, do governo e tudo mais, que foi projetado, foi destacado uma verba lá enorme, né, pelo governo federal para as UPAs e tudo. Aí tem não sei quantas UPAs no país inteiro aí já construídas e tudo, mas não foram inauguradas, as pessoas não podem usar. Aí hoje eu vi o que, gente, de mais coisas absurdas e tal. Eu sei que assim, eu fiquei conversando com a Fátima, eu falei, a gente vê, nós estamos no país nosso aqui,
É claro que é o que o senhor falou, né? Deus que está no controle disso tudo, mas eu vejo aí a nossa ausência, a nossa, né, como presbiteriano, tudo o que nós temos feito. Eu fico pensando nisso, que dá a impressão que nós estamos na Sodoma e Gomorra. No tempo lá que não havia juízes na terra, lá que a Bíblia fala, né, cada um fazia o que bem entendia, né, não havia rei, não havia juiz, nada. Então, o Brasil está desse jeito, mas de quem que é a culpa, né? É o que o senhor está falando, dos crentes, da igreja que não quer nada, de mim, né, que não oro muito pouco, leio a Bíblia muito pouco. Agora até tenho lido bastante, porque como professor tem que ler. Mas acho que eu devo nomear todo mundo professor de escola dominical. Era uma boa. Às vezes se contenta com a mensagem, né, do Edificadores aí, por dia, pronto, eu já li a palavra de Deus hoje, né? É o Evangelho Fast Food aí. Mas então é isso, a gente está muito aquém, né? Aí a gente fica esperando esse país dar uma melhorada, alguma coisa, mas tá uma calamidade o país, mas é porque o povo inteiro, né? Parece que sem governo está tudo, né? E Deus está ausente mesmo, porque Ele está só olhando lá de cima para ver até onde vai isso. Eldo, eu acho que a igreja, é lógico que ela não é a única culpada. Existe uma cultura do nosso país, ela também está presente em nós. Se você for ler o Gilberto Freire e outros autores, você vai ver que nós temos uma cultura de corrupção muito arraigada. Mas o Evangelho já deveria ter mudado muito de nós. Acho que a igreja se acomodou sim, a igreja era para ter mais força. Só que a igreja, ela trabalha a partir das casas, das nossas casas. E então nós temos que ensinar nossos filhos. E nós temos que ser lares que sirvam de exemplo, modelos cada vez mais corajosos. Os nossos jovens, eles começam a sua vida, e se você for perceber, os filhos dos crentes, igual aos filhos dos outros homens, vão estudar porque eles querem uma profissão para ganhar dinheiro. A ambição do crente é igual à ambição do ímpio. Então nós temos que mudar muito do nosso procedimento de obediência. Mas aí você vai me perguntar, onde que está a fraqueza? A fraqueza está na falta de Bíblia, na falta da palavra. E hoje, se você insiste muito na palavra, como a minha amiga lá disse, né, na muleta, já teve um cidadão famoso aí na TV não, mas no YouTube, na internet, que ele falou que igrejas como nossa, que falam muito da palavra, são igrejas que idolatram a palavra. O que a gente vai fazer? Aí os nossos crentes ouvem isso e acham que é verdade, que a gente só fala da palavra, a gente não fala de Deus. É como se a palavra não fosse a voz de Deus, como se a palavra fosse só um livro com as orientações básicas, porque Deus já fala no meu interior. Eu acho que é isso que está por aí, crescendo. Então, irmão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em casa, aqui. Agora, enquanto a gente achar que sabe viver sem Deus, então temos que mudar. Semana que vem, tá? Nós vamos ver 3 processos de meditação, 3 tipos diferentes de meditação. Não é aquela lá, tá bom? 3 tipos diferentes de meditação para a gente fazer aquele processo de meditar na lei de Deus, ok? Nós vamos trabalhar com meditação no texto bíblico, meditação doutrinária e meditação ilustrativa. Aí vamos ver se essa ferramenta vai ajudar você, tá bom? Mais uma pergunta? Senão vamos fechar. Fala, senhora.
Ó, senhor Adalto, deixa a gente ouvir o que o senhor está falando. Dá para o senhor Adalto falar, por favor. Eu queria dizer o seguinte, que a presbiteriana, onde mais está ruim. Tudo bem, senhor Adalto, pode falar, vai lá. A presbiteriana, mesmo diante de alguns erros, ela não anda fazendo propaganda de cura nem prosperidade para encher a igreja. Sim, veja, o problema, eu vou até dizer, o senhor tem razão, eu não estou reclamando da nossa igreja não, gente. Eu sou presbiteriano desde o berço, né, desde famílias, meus avós e bisavós. Só que assim, a igreja em si pode ser boa, o problema é quando a gente vai para a nossa casa. Que a gente vai para casa para esquecer de Deus. Aí é que está o nosso erro. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos, a você que estava na internet, nos ouvindo, acompanhando. Deixa a sua pergunta aí no Facebook, no chat do live stream, ok? Na medida do possível a gente tenta responder. Semana que vem a gente retoma este assunto, ok? Para dar prosseguimento a esse nosso trabalho. Se você quiser participar do grupo que está louvando a Deus no início, o jeito de você fazer isso é tem que vir um pouquinho mais cedo, tem um trabalhozinho aí, vem um pouquinho mais cedo. A gente não está criando um grupo com muito desgaste de vir para grandes ensaios. Que horas deve chegar, Davi, para dar um ensaio legal? 7h15, se você puder, vem, trabalha com a gente, canta 3 canções, 2 canções, depende do uso do nosso tempo aqui. Isso vai ajudar muito, porque é gostoso a gente começar bem aliviado, tá bom? Então nós contamos com o seu interesse, sua participação. Se você está pela internet, não tem igreja, deixou de ir na igreja e quer frequentar uma igreja, está aberto o convite para você vir aqui. Se você é instrumentista, se você é estudioso da palavra, não importa, venha. E se não é nenhuma dessas coisas também? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, agradecemos a bondade do Senhor e a Tua misericórdia. Porque o Senhor nos ama tanto que, apesar de sermos tão negligentes, ainda assim o Senhor insiste em nos amar e nos ensinar. Obrigado por esse grupo tão bonito de irmãos, hoje reunidos para o encontro de estudo da Tua Palavra. Conceda que cada dia mais a gente aprenda da Tua verdade. Nos ajude e nos dê a Tua direção. Oramos no nome de Jesus. Amém.